Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo da história da igreja de hoje, vou falar um pouco sobre o poder da água benta. E quando se fala de água benta, né, infelizmente, nós católicos, por falta de conhecimento, até mesmo por uma questão espiritual, muitas das vezes a gente acaba que esquecendo a importância, né, desse sinal católico nas nossas vidas, né, desse sinal católico que pouco a gente vê até mesmo hoje em dia dentro das nossas igrejas, nas nossas comunidades. E é importante a gente entender que o uso da água benta, ela não deve ser vista por nós apenas como um costume cristão, porque muitas pessoas pedem ali para o padre abençoar a água, né, e ali a gente pede a bênção e faz o uso da água ali por um costume, quando muito também as pessoas pensam ser uma superstição, e não é, né? O uso da água benta para nós cristãos vai muito além do que nós pensamos, né? Por quê? Porque ele é um sinal sagrado que recorda o nosso batismo, um sinal sagrado que recorda que nós precisamos estar sempre na presença de Deus, e é esse sinal que também ajuda a fortalecer a nossa fé. Por isso a doutrina católica ensina que a água benta, ela é um sacramental. Esse sacramental que nos ajuda, né, a nos dispor, que nos ajuda a organizar a nossa alma, a organizar o nosso ser para receber a graça de Deus. E claro que, né, a água benta, ela não substitui a oração, mas ela acompanha, né? Quantas famílias ali, né, reunidas durante o momento de oração, eles fazem o uso da água benta para então abençoar o lar, abençoar as pessoas que ali estão reunidas. E a água benta, ela também não vai funcionar separada da fé, separada da oração. Santa Teresa de Ávila, ela dizia que não há coisas das quais os demônios fujam mais do que da água benta. Ela dizia sempre que fazia uso da água benta, ela dizia sentir uma paz profunda, né? Uma paz interior. E é esse também o poder da água benta sobre cada um de nós, quando então nós acreditamos no seu poder. Por isso também, né, uma das grandes propriedades extraordinárias da água benta, os padres explicam que é, então, ela apagar o pecado venial. E o que é pecado venial? São aqueles pecados que nós consideramos leves, né? Aqueles pecados que são muitas vezes apagados até numa celebração, até numa santa missa, ali durante o ato penitencial, né? Porque esses pecados não são graves, esses pecados não são mortais, então ali com fé, com arrependimento sincero, durante o ato penitencial, a gente se arrepende e pede perdão. E os padres explicam, né, que fazendo uso também da água benta, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Mas claro, aqui a água benta para o uso do perdão deve ser usado com bastante piedade, com bastante devoção e, claro, arrependimento sincero. E quando é que a água ela se torna benta, né? Quando bispos, padres e diáconos, então, abençoam essa água e ela se torna também um sacramental. E muitos não sabem, né? Mas a água benta, ela é também exorcística, né? Por que exorcística? Porque a água benta, ela tem o poder, muitas vezes, de expulsar demônios, ela tem o poder de expulsar doenças e o poder também de quebrar o poder que o inimigo, às vezes, tem sobre uma pessoa, sobre uma família. Quando é que a água benta ela é exorcística, né? Quando ela é misturada com o sal e ali o padre, o bispo ou o diácono fazem ali o rito próprio da igreja para abençoar aquela água, então ela tem esse poder de expulsar demônios. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, né? Em não muitas vezes querer acreditar que a água benta ela passe a ser algo mágico, né? Ou um amuleto usado ali a toda hora, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente comete esse erro, né? Porque o que a igreja ela nos ensina? Que a água benta ela é um sinal, né? Ela é um canal de graças que nós devemos invocar a Deus, né? Para que então nós sejamos fortalecidos na nossa fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.